Olá, estamos começando mais um episódio do Pode Crer, o podcast do Centro Universitário da Amazônia. E este é o terceiro episódio, professor Carlito, né, do podcast do curso de Direito. O senhor está ansioso aí para mais um episódio aqui? Tô muito ansioso, professor Rafael, e principalmente porque são as músicas, né, que vão maravilhosas, ser estão os bregas, bombando. que são um sucesso aqui no Pará. Exatamente, selecionamos aí mais duas músicas para discutir. E olha só quem são os nossos convidados hoje, professor. Estamos recebendo aqui a nossa professora Ingrid Mendes. Né? Adoro! Tudo bem, professora? Seja bem-vinda ao Tudo podcast. Você já ótimo. conhece já o episódio. Claro né? que sim, eu tô me mendigando pra estar aqui, né? Eu quase mendigando pra ver se agora o podcast eu E vivo. professora, você Mas eu arrasou tava na ansiosa. música, né? Que vai, daqui a pouco a gente vai dizer, a senhora selecionou uma música espetacular, né? É a mais famosa, a mais maravilhosa. É. Desculpa, gente. Mas direito do trabalho é muito bom. Professora, seja muito bem-vinda. A professora Obrigada. Ingrid ministra aqui as disciplinas de trabalho, previdenciário, né? E ela vai conversar sobre um tema super importante aí que está na atualidade também. E também estamos recebendo aqui outro professor fantástico aqui da instituição, que é o professor Davi Almeida. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, professor. Também vai conversar sobre uma música aí que o pessoal, quando toca na balada... Polêmica. Essa a mais famosa que a galera anima pra fazer, não sei qual é. Mas que conhece. também, né, professor, traz um tema aí Pois é. que a gente tem que Mas refletir eu aí, acho que né? essa aqui é a importância aí da gente achar uma música que conecte com a galera pra falar de um tema que seja muito importante. Exatamente. E a partir de agora, essas músicas vão ficar mais inesquecíveis ainda, né? Porque Porque agora estão você aqui já no- vai ligar. Opa! Pode crer. Estão aqui no Pode Crer, né? Nosso projeto aqui de extensão que visa não só trazer conhecimento, né, para a população, mas também valorizar a cultura aqui do estado do Pará. E olha, professor Carlito, sem mais delongas, vamos começar então aqui com a nossa primeira música, que olha só a repercussão, professor Carlito. O professor Carlito, o senhor ficou sabendo do show do RBD aqui no Brasil, não ficou? Claro. O senhor foi para esse show, não? Sou Né? fã do RBD, É, até me caracterizei. O senhor foi pro Não show? Foi de gravatinha, foi de Mas mico. botei. Botou a estrela. Tem Só pode estrela. botar a estrela Ah, do RBD. E, professor, o senhor ficou sabendo que um dos cantores lá, né, cantou essa música no show. O senhor sabia disso, não? O senhor viu? sabia, eu vi, saiu em todos os noticiários. Pois internet. é. Eu vou pedir, então, pra Magnífica, que tá aqui no ponto, né, pra soltar. Roda aí rapidinho, então, o RBD cantando essa música. Mas eu não quero ir embora assim, tipo, triste. Eu vou tomar um kkk, ratinho, WhatsApp. Mas não vai parar. Eu te amo, São Paulo! Viram só, professores? Sensacional, né? Ai, gente, eu Ah, quase eu bati o olho- cabelo. Olha onde só a rainha do norte, né, a Joelma, chegou, né? Eu quase bati o cabelo, de repente, aqui do nada. Ontem Foi a quase. Dulce Maria tava até usando as botas da Joel. Eu vi É que ela ganhou um verdade. presente. A e Joelma tal. deu pra ela uma bota do... E eles, assim, eu achei legal que eles estão homenageando sempre, né? Bastante. Sim, Todos os shows que eles fizeram, eu tenho acompanhado, que as minhas alunas são dessa época, né? Uhum. Eu sou mais nova, sou da época da Anitta, não sou do RBD. coisa não conhece, por isso já Deixa agora o negócio da minha idade. Aham, Mas achei super acredito. legal eles estarem aqui homenageando o Brasil em todas as apresentações. Achei bem E legal. também teve um vídeo que eu também vou pedir pra Magnífica soltar aí, de um coral cantando essa música. Solta só, veja só como ficou legal. Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa. Mas quando chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa. Muito bacana, né? Tá aí, uma música que tá em voga. Então, bora ouvir um pouquinho então, pessoal, dessa música aí? Vamos soltar um pouquinho dessa música pra gente prestar um pouquinho atenção na letra aí. Chegou o fim de férias, vou voando pro Pará. Vou direto ler o texto, apurar meu paladar. Ficar bem à vontade e matar minha saudade. Eu vou na estação das trocas, vou. Eu vou lá no balcão das caças, vou no forte do presépio e depois do ponte do açaí.
chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa. Show de bola, professora Ingrid. Gente, eu quero dizer pra vocês mais uma coisa. Eu tô tão poderosa com essa música que vai ter DVD essa semana agora com Joelminha, né? Minha best. A senhora vai? Não vou, porque eu vou dar aula. Mas, Joelma, olha, eu tô aqui. Qualquer coisa eu vou te marcar no meu podcast, Já especialmente pensou, pra você. Joelma, Se ela comenta, eu morro. Já pensou? Já pensou se ela me chama pro show? Aí, a Vem senhora vai comentar ficar... aqui a música. A senhora vai ficar insuportável, né, professora? Eu já Aí- sou, vou ficar pior. Professora, agora falando, né, sério, porque o tema tá em voga aí, Sim, né? sim. Esse semestre tá quase para acabar, É, sinal de verdade. férias, né? Exatamente. E a música fala bem isso, né? Fala de uma pessoa que chegou o mês de férias, vai voando pro Pará, e aí ela se aproveita, né, das delícias, do dos nosso pontos Pará, que é turísticos, só nosso. maravilhoso. Nós somos maravilhosos, né? Professora, então, aproveitando esse tema que fala de férias, eu queria lhe perguntar, né? O que exatamente são as férias e quem é que tem direito às férias? Assim, na verdade, a gente tem alguns instrumentos que a gente vai utilizar ao longo do nosso trabalho, dos contratos de trabalho, que é uma forma de dar um descanso para o trabalhador, para ele se revigorar, né? Porque ele vai trabalhar ao longo de algum período e ele vai descansando. Então, a gente tem aí o descanso semanal remunerado, que é para ele folgar durante a semana. A gente tem uns intervalos intra-jornada, que são de almoço, para ele descansar entre o início de uma jornada, né? E o início da outra. A gente tem um intervalo interjornada, que é para ele descansar depois que ele acaba o trabalho e voltar no outro dia. E a gente tem as férias, né? As férias, na realidade, é uma forma de descanso desse trabalhador que já trabalhou aí quase 2 anos, para ele tirar aí o seu longo período de férias e poder descansar e voltar revigorado para um novo início, né, de jornada Novo de ciclo trabalho, aí de um trabalho, novo né? ciclo de trabalho. Então ele vem aí para dar o que a gente chama de um cuidado, né? Porque todo mundo precisa tirar férias, todo mundo precisa ter um tempo para fazer suas coisas, resolver esses problemas, viajar, fazer um deslocamento, né? Porque tem gente que viaja, tem gente que faz deslocamento. E tem gente que viaja de jatinho. Tem gente que viaja de jatinho. Eu Essa não posso vai falar saber quem, disso. mas estamos aqui Eu também não vou presentes. falar quem, mas... Que vai pra Europa. A Europa é quase aqui, mosqueiro pra ele, né? A gente é mosqueiro, ele vai pra Europa. Eu acho chiquérrimo, por sinal. Mas eu acho mais chique Queria ainda que ser, vai de queria jatinho. Queria. A senhora já viajou de jatinho? Não, ele já, eu não. Chiquérrimo quando ele viaja. Não Mas fale quem, eu não fale acompanho, Mas tem outros também que viajam, vão pra Europa. Ai, isso é chique. Tira férias pra fazer uma viagem, pra dar uma namorada, pra fazer um curso, Sim. né, de línguas fora do país, pra ir aqui em Mosqueiro tomar um banho de praia, botar o maoreado no Mas é banho de bom, tal. mosqueiro é maravilhoso. Eu amo Não, mosqueiro. Ainda todos mais se nossos, for, professora né? Ingrid, né? Em mosqueiro, tomando aquela cervejinha, escutando um brega. Brega, olha aí. O meu brega, que agora vai ser o meu brega, né? Não, agora esse brega da Joelma vai virar meu, porque agora eu vou explicar ele em sala de aula quando eu falar de férias. Pode já uma questão de prova aí, né? Exatamente. Olha aí, Fiquem professor ligados. Carlito, uma questão Fica a de dica prova. pra quem tá assistindo, já uma sabe. questão de prova, mas professora, é bem interessante, a gente tá evidentemente que brincando, assim, sim. né, se descontraindo, mas as férias, ela no seu aspecto histórico, é uma conquista do trabalhador, Exatamente. né? Eu acho que é importante também Que vocês eram, a gente, assim, no início eles eram escravizados, né? A gente tinha longa jornada de trabalho, períodos de escravidão. E isso é uma forma de você dar saúde mental e física pro seu trabalhador. Então é de suma importância, porque é um direito aí que eles conquistaram, né? Porque a gente vem de uma longa jornada aí de trabalhos maçantes, sem cuidado, sem saúde para o nosso trabalhador. E chega um momento que ele não aguenta mais, ele precisa desse momento para descansar física e emocionalmente, né? Agora, professora, a senhora falou uma questão que me veio essa dúvida aí. A partir de que momento trabalhando, então, eu passaria a ter o direito a gozar das férias? Assim, a gente tem o que a gente chama de período aquisitivo, né? E a gente tem o que a gente chama de período concessivo. Em média, em regra, a gente vai tirar férias quase chegando nas proximidades dos 2 anos de trabalho, né? Porque a gente diz que os primeiros 12 meses de trabalho são o que a gente chama de período aquisitivo. E depois o empregador ele tem mais 12 meses para dar as férias, o que a gente vai chamar de período concessivo. Mas isso não impede do empregador dar para o empregado durante o período
aquisitivo, ou melhor, do período aquisitivo, isso. As férias que ele tem direito, assim, por exemplo, as faculdades normalmente, como a nossa, nos dão férias em julho, né? É a regra geral. Então, por exemplo, o professor que começou a trabalhar em janeiro, ele também vai tirar férias em julho. E Sim. não necessariamente ele vai trabalhar 2 anos. Não tendo ainda Não tendo feito ainda ano, digamos, de né? trabalho, exatamente. Então, ele vai receber, nesse caso, férias proporcionais, que a gente chama. Que é o valor ou o período que ele tem direito durante esses 12 meses que ele trabalhou. Mas a regra geral é que você tire após aí, já dentro do período concessivo, que é de 1 ano e meio. Você não pode ultrapassar esse período concessivo, porque senão você paga em dobro essas férias, Então né? quer dizer que 1 ano, período aquisitivo, e tenho que conceder até 1 ano e meio após. Não, até 1 ano após, prof. Ah, O primeiro ano é que a gente chama de período aquisitivo, e você recebe as férias proporcionais. sim. Esse empregador, ele tem mais 1 ano, até 1 ano. Ele não pode deixar completar 1 ano, que a gente chama de período concessivo, que ele vai pagar simples. Se ele ultrapassar esse período de 2 anos sem dar férias para o empregador, para o empregado, ele vai ter que pagar em dobro, o que nenhum quer. Sim. Então, por exemplo, por isso que a média aí para tirar as férias é de 1 ano e meio. 1 ano do Entendi, período aquisitivo perfeito. e mais ou menos ali 6 meses para meio, tirar. tá. Mas é o que eu tô falando, não impede dele conseguir tirar antes, como o exemplo que eu dei aqui, tá? Mas e vem pro Pará tirar férias aqui, por Com gentileza. certeza, pra tomar um Como esse podcast tacacá. tá famosíssimo, venha pra Belém, gente, venha pro Dançar, Pará, curtir, conhecer tantos ficar lugares de boa. lindos que nós temos, né? Salinas, uma praia belíssima, Juruteuas, praia Verdade, belíssima praia também. quente. Algodual, lindo também, né? Olha. Recentemente eu conheci Fortalezinha, que Eu fica na fui mesma aí ilha de agora, Algodual. né? Sensacional, muito bacana. Dá pra descansar, dá pra curtir de Não, boa. e a nossa comida, né? É muito gostosa pra tirar férias. Porque E a música fala também aqui, né? Exatamente. Apurar meu paladar, comer o que quiser, matar minha saudade da pupunha com café. aquele geleinha de cupuaçu com a pupunha. Nossa, Misericórdia, muito é. bom, né? Olha, paraense raiz, ele vai pra... A nossa culinária é tão gostosa que qualquer paraense que mora fora, ele sempre leva o seu isopor. É tradição, né? É verdade. Como você identifica um paraense no aeroporto? Um Isopor. isopor. Ele tá com isopor. A senhora é dessas, então, Eu sou né? dessa. Porque É. eu tenho família que mora fora daqui. Então, quando eles vêm tirar férias aqui, normalmente na época do Círio, nosso Círio maravilhoso também, venham pra cá tirar férias no Círio, pra vocês conhecerem a nossa festa religiosa. Sempre levando. Eu tenho um tio que ele me manda aqui. Abarrotado. Ele me manda Farinha, 500 farinha, reais pra comprar de tudo camarão seco. Que E ele paga come excesso de bagagem depois, né? aqui. Professor Davi, por falar nisso, o senhor, nas férias, curte fazer o que aí? É de estudar? É de viajar? Eu acho que eu tiro mais o tempo que eu tiver pra descansar, assim, que durante o semestre a gente não faz nada. Fica sugado, é? Mas tem as oportunidades de conhecer os lugares daqui. Gosto Sim. muito, às vezes, de pegar pra ir pra um restaurante. Esse julho agora a gente conseguiu ir pra Cotijuba, não tinha feito Que ainda também é essa muito travessia bacana, pra né? Cotijuba. É. Então acho que esses lugares dá pra ver. Eu ia até comentar agora pra quem estiver assistindo a gente, eu fico olhando às vezes com cara de abobado aqui enquanto tu fala, porque eu não manjo quase nada de direito do trabalho. Então tu tá falando e Pelo eu tô amor de Deus, assim, né? Quem é que gosta de E trabalhar quem aqui? Não vamos começar as polêmicas, porque vocês não estão preparados para essa conversa. Que Porque a senhora direito do sabe- trabalho a senhora sabe que é melhor se- que direito A magnífica tá civil. mandando cortar o microfone aqui da professora. Corte aí o microfone, a imagem. Professor Carlito, mas brincadeiras à parte, você tem alguma pergunta aí de férias? Eu acho que, professora, uma das grandes perguntas que eu acho que todo trabalhador tem, Sim. né? Quanto tempo esse trabalhador tem direito de férias, as suas férias? É. E uma outra pergunta também que eu já deixo aí é essa questão, você sabe que com a reforma trabalhista tiveram algumas modificações, né? E como é que funciona essa questão? O trabalhador ele pode vender as férias? A senhora falou muito desse aspecto psicológico, né? Que tem que ter Sim. esse cuidado, que a gente sabe que é fundamental, Sim. por um aspecto de qualidade de vida. Mas existe essa questão do trabalhador poder, não sei se o termo mais adequado é falar, vender as férias. É. Como é que funciona essa questão aí envolvendo férias? Tá. Bom, vamos começar pela primeira pergunta que o senhor fez, falando sobre a quantidade de férias. A regra é que o empregado ele tenha direito a 30 dias de férias, né? E se ele não tiver, ou melhor, se ele tiver até 5 faltas não justificadas durante o período que a gente vai chamar novamente de aquisitivo. Então, nesses 12 meses, se ele não tiver até 5 faltas injustificadas, ele tem direito aos 30 dias de férias dele direitinho. Se ele aumentar essa quantidade de férias de 6 para 14 e vai diminuindo de faltas injustificadas, ou melhor, vai aumentando de faltas injustificadas, ele vai ter uma diminuição
dessa quantidade de férias, que vai diminuindo de 30 para 24, de 6 em 6, até que ele chegue a 0, né? Se ele tiver 32 faltas injustificadas durante o período aquisitivo, ele vai perder o direito de férias dele, porque ele já tirou praticamente, né? Isso se já não foi dispensado, né? 32 dias de faltas injustificadas, provavelmente esse empregador já levou o farelo, né? Como o paraense diz, levou o farelo. Então, na verdade, assim, a quantidade de férias vai depender da quantidade de faltas injustificadas que ele tem. Mas vamos imaginar que esse trabalhador não teve faltas, mas foi todas justificadas, enfim. Vamos 30 dias de férias. Ele tem 30 dias de férias para tirar. E aí eu vou falar uma coisa importante sobre reforma trabalhista, né? Anteriormente, a reforma, a gente tirava com um único período de férias, que era 30 dias. Direto. Hoje, com a reforma trabalhista, a gente pode ter até 3 períodos de férias durante o nosso período concessivo. Então, hoje a gente pode tirar em 3 períodos. O primeiro período não pode ser inferior a 14 dias e os demais não podem ser inferior a 5 dias. Então, você pode desmembrar aí esse período de férias. E, prof, por que essa... Lá vem eu, né? Achando que eu tô em sala de aula, né? Vocês viram, né? Mas é porque eu já faço as perguntas que eles vão me fazer. Por que esse período de férias, ele tem que ser o primeiro momento, não pode ser inferior a 14 dias? Porque a gente sabe que ao longo da nossa vida, a gente fica meio... como é que eu posso dizer a palavra, assim, meio robotizado, né? Tu trabalha 6 meses, o teu relógio biológico já acorda 8 horas, porque tu já vai dar aula 9 e assim vai... numa jornada. Então, tu tens o período de férias aí de, no mínimo, 14 dias, né? O primeiro período, porque você precisa desacelerar. Nos teus primeiros 2 dias de férias, o teu corpo ainda não sabe que tu tá de férias, né? Biologicamente falando. O meu descobre rápido. O meu descobre rápido. Meu descobre rápido. Então, as pessoas, por exemplo, às vezes eu escuto assim, alguém falando, aí, professora, mas olha, eu tirei férias, mas no terceiro dia eu já tava acordando 6h30 da manhã, porque eu ainda achava que eu tava trabalhando. Então, teu corpo precisa desacelerar. E isso só acontece, mais ou menos, em média, tirando o senhor, né, prof, que já entra no automático das férias, quando eu passo 2, 3 dias, assim, que o meu corpo começa a entender que eu tô de férias. E é por isso também que eu brinco com os meus alunos que tem a molezinha do pós-férias. Ninguém volta das férias. Molezinha do pós-férias. Ninguém volta do pós-férias já, bombando, né? Eu sou o melhor, o supra-sumo. Não. Ele volta mais mole, porque ele também veio de um período que ele tava descansando. Na verdade, triste às vezes. Né? Ele volta meio triste, acabou. Eu tava na Europa, gente. O que eu tô fazendo aqui no Brasil, entendeu? Então, assim, ele volta um pouco mais molezinho, assim, nesse sentido. Mas, assim, eu vejo uma coisa do tipo, temos uma reforma trabalhista de 2017 que nos dá a possibilidade desses 3 períodos, mas as pessoas continuam não gostando de tirar em 3 períodos. E eu vou te falar particularmente, eu acho que férias de 30 dias, ela é essencial, assim. Tá à disposição para quem quiser, obviamente, você tem esse direito, mas eu acho que as pessoas voltam melhores, mais descansadas quando elas tiram 30 dias. Quem decide, então? Você vai ser fracionado? E quais vão ser os períodos? Quem é que define isso? Essa pergunta é uma pergunta muito bacana, porque até hoje ainda se tem muitas dúvidas sobre isso. A gente tem que lembrar que a empresa é do empregador, né? Então, ele que tem que verificar o melhor período para ele. Então, não somos nós, empregados, que escolhemos. Porque senão, a gente teria um problema. Todo mundo querendo tirar, né? Na verdade... o empregador, dependendo da atividade que ele exerce, ele vai ter um grande problema. Porque, olha, vejam só, nós, né, que somos professores de instituição de ensino superior, as férias são em julho. Imagina se o coordenador for... o professor for escolher o período de férias. Vai dar no meio do ano. Eu quero março, não. Porque Disney, né, tá mais barato em março, entendeu? Então, não é assim que funciona. Então, é o empregador que decide o período que nós vamos tirar as férias, mas ele precisa nos avisar com antecedência ali de 30 dias para que a gente possa se planejar sobre o que nós vamos fazer no nosso período de descanso. Reservar o jatinho. Reservar o jatinho, se nós vamos, né, viajar, se nós vamos ficar em casa assistindo Netflix, se nós vamos estudar. Então, ele tem que nos avisar. Com antecedência de 30 dias. Por exemplo, no nosso, a gente já sabe que a gente tira férias em julho. Até porque está em convenção coletiva. Até porque, exatamente. Né? Mas, assim, de outros lugares, você vai decidir. O empregador decide, mas ele tem que te avisar com antecedência. Para se planejar. Só mais uma coisa, prof, que o meu querido professor perguntou aqui, professor Carlito, sobre
venda de férias. Isso é verdade. A gente vende as férias. E essa palavra é meio utilizada, porque quando a gente fala abono, as pessoas nem sabem o que é abono, né? A lei diz abono pecuniário, mas a gente diz mesmo venda de férias. O empregador, ele pode comprar até 1/3 das nossas férias, né? Então, se a gente tem umas férias de 30 dias, a gente vai receber 10, a gente pode vender 10 dias de férias. Se a gente vai diminuindo as férias, obviamente esse 1/3 ele vai diminuindo e aí a gente também vai tendo direito àquele valor, 8, e vai diminuindo de acordo com a quantidade de férias que a gente tem. Lembrando que, para os meus alunos aí, prova da OAB chegando, né? Segunda fase, muito importante, sempre em voga, cai na prova da OAB, é que essa parcela de abono, ela tem natureza indenizatória, tá? Então, não vai ser, essa venda não será incluída no salário, então não vai ter o aumento do salário e nem reflexos no que a gente chama de verbas contratuais e Me resilitórias. pergunta assim, eu posso vender os 30 dias logo? Não, porque tu tem que descansar. Ah, mesmo que o trabalhador pare de fazer, eu quero dinheiro, Eu tô precisando, não Davi, dá. professor Davi é workaholic, quer trabalhar. trabalhar em julho. Não dá. Porque é exatamente por isso. O professor Carlito falou. Isso é um direito que nós adquirimos pra gente descansar. Porque, de fato, o ser humano precisa descansar. É só a gente imaginar. Sexta-feira, os memes da internet é sempre assim. Depois das 18, não fala mais comigo. De 17h30 já deu tudo que tinha que dar. Porque tu já tá cansado no final. A batida da semana da vida da gente é muito corrida. Então, quando dá 18 horas, parece que nosso relógio já deu uma desligada e a gente já tá onde? No bregaço. Se a gente seguir o professor Rafael, a gente já tá onde? A gente já tá no bregaço. Com certeza. Ele ama Naquele falar famegado. de um lugar. Onde é que os lugares tu vai? Na Maré, Maré, tu amas, que eu já vi, que eu te sigo e eu sei de Sim. tudo que eu procuro. Meus alunos também amam. Vários lugares, professora. Tocou um brega, eu tô lá. Então não dá pra... O Não seu Carrito dá. também, viu? O seu Carrito também gosta de um brega, né? professor Carrito? Oh, adoro. Adoro. Todo final de Inclusive, semana. Então, assim, não dá pra vender tudo, porque o intuito mesmo é que você descanse, né? Que você tire, de fato, aquele período pra dar uma descansada, né? Perfeito, professora Ingrid. Muito legal, viu? Aprendi bastante. Aprendi bastante. Só gostou, você Carrito foi. Gostou. Você entendeu Professora. agora por que o direito do trabalho é mais Era isso que eu ia legal que o falar. direito civil? Mais um pouco, fica Fica 10% né, tão interessante. mas vocês não estão preparados ainda para essa conversa sobre o direito do trabalho ser a mais legal de todas. Olha, eu quero criar uma provocação, então, para os alunos que estão nos assistindo aí, ó. Isso. Bota aí nos comentários aí. O que você direito do prefere? trabalho é melhor. Penal, Já ia falar, o penal Trabalho. tá bem já, então eu não preciso nem pedir voto, perceba, eu tô aqui de boas, porque eu sei que o penal já tá aqui, ó. penal, Gente, trabalho. vejam, a minha matéria ela é a realidade da vida de qualquer pessoa, independentemente se ela comete um crime ou não, prof, desculpa. Professora, Qualquer pessoa trabalhe, já está dentro da minha matéria, não precisa cometer crime nenhum. e civil, a senhora acha que não tá? Não, civil não é legal. Ah, Não. tá bom. Processo é legal, prof, não vou Engraçado mentir. que antes de começar a discutir trabalho ou penal, tem que estudar o que é pessoa. Mas enfim, vamos lá. Bom, mas vamos discutir agora a segunda música, que é um clássico aí, né? Das festas e das rádios paraenses, né? Tanto é, professora Ingrid, antes de passar aqui a bola pro professor Davi para discutir, eu vou falar uma coisa e a senhora responde o que vier na sua cabeça, tá bom? Tá, ai meu Deus. São amores. Pei, Olha aí. Não tenho para esse que não conheça essa música a gente aí. não sabe mais nem a outra parte, a gente Não, só essa sabe não, essa. É essa o Endoida. É. Se a gente Mas o não Endoida falar a gente não isso, pode parece que a falar. gente não cantou a música, né? O Endoida não dá para falar a segunda parte. Bora botar então aí para escutar um pouquinho aí da música São Amores da banda Quero Mais. São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que dói, amores que amagam. Banda Quero Mais. O fenômeno do Melody. Muito legal essa música, né, professor Davi? Se eu Pra curte. mim, de longe, assim, é uma das melhores poesias em forma de brega. Eu acho que a uma das professora minhas Ingrid vai ficar filmada favoritas. agora, porque ela tá dizendo que a música Lá dela vem, é mais. gente, mais do que a minha música, não, impossible. Mas eu quero confessar que se a gente não falar pei,
Não tem nem Não, graça. não é o mesmo efeito. Não, é o mesmo não, efeito. não Só é é o o mesmo mesmo. efeito quando completa com o Pei É Pei. verdade. Bom, mas olha, essa música ela traz uma discussão muito polêmica, atual, infelizmente, que a gente precisa discutir, né, professor Davi? A música ela fala em algumas passagens, são amores, amores que matam, que ferem, que dói, que amargam, enfim. E aí essa música nos traz como discussão aí os assuntos que envolvem, né, violência doméstica, feminicídio, enfim. E recentemente, né, professor Davi, a gente presenciou, infelizmente, aí nas redes sociais, o caso envolvendo a modelo e apresentadora Ana Hickman, né? sim. Que é o que tudo indica, né? Acredito que esteja apurando, enfim, né? Parece que foi vítima de violência, né? Por parte do seu esposo, do seu marido, enfim. E aí eu queria, professor Davi, começar essa nossa discussão perguntando para o senhor, né? O que exatamente é violência doméstica, né? Porque também tem uma diferença de violência doméstica para Exatamente. violência. Então eu queria que o senhor explicasse para a gente isso, né? Beleza. Olha, essa diferença eu acho que é bem importante pra gente fazer, porque é uma curiosidade aí. Muitas vezes quando a gente fala violência doméstica, a gente já presume que está relacionado diretamente com a Lei Maria da Penha, e não necessariamente. A ideia, né, o crime de violência doméstica em si, ele tá lá no teu Código Penal, no parágrafo 9º dele. E ele já tinha sido inserido antes mesmo da violência doméstica na Maria da Penha surgir. Então, a violência doméstica que está no Código, ela é aplicada para relações domésticas em geral. Ou seja, eu poderia estar falando de pais e filhos, de mães e filhas, noras e sogras. Percebe que eu estou falando até de dois gêneros femininos, masculino com feminino. Então, o crime em si de violência doméstica que está lá no parágrafo 9º, ele pode ser praticado por qualquer pessoa e também qualquer pessoa pode ser vítima dele. Desde que no ambiente Doméstico. Isso, que tem essas relações de coabitação, aí para essas precisa de coabitação, ou que tenha, né, essa relação anterior, de parentesco, todas elas estão inseridas ali dentro da violência doméstica em si. Agora, quando surge a Maria da Penha já traz especificamente a violência doméstica contra a mulher. Aí sim a gente tem essa descrição da violência doméstica contra a mulher. E aí vai ser um crime que vai trazer, vai ser na verdade uma violência ali dividida em várias espécies, várias formas, que é uma das propostas que a Maria da Penha tem, né? De trazer uma diferença, umas especificações ali. E, na verdade, recentemente, já para poder ajudar aí todo mundo a fazer essa diferenciação, foi criado um outro parágrafo específico para a violência doméstica contra a mulher em razões do gênero. Então, agora sim, no nosso código, a gente tem essa diferenciação. O parágrafo 9º ficou para relações em geral e o parágrafo 13, na verdade, ficou para a mulher em relação ao gênero feminino. Professor Davi, mas a gente pode, então, numa situação específica, enquadrar, Outras por pessoas. exemplo, uma violência doméstica contra a mulher, mas então não incidiria as duas questões. Me corrija se eu estiver errado. Isso. Agora a gente tem mais especificidade. Ah, tá. Desde que foi colocado o parágrafo 13, a gente tem mais especificidade. Então, se eu tenho, por exemplo, uma esposa, no caso, como foi aí a questão da Ana Hickman, quando eu tenho uma esposa que está sendo agredida ali pelo seu parceiro, aí sim eu posso falar de violência doméstica contra a mulher e eu já tenho um título próprio no Código Penal, um parágrafo específico para que isso seja, né, criminalizado. Então ficou bem melhor agora com essa atualização. Gente, é muito triste, né? Porque hoje em dia a gente não pode mais terminar um relacionamento Porque você que tem aí medo, você é. tá com medo Tem da medo, pessoa. sim, sim. Porque às vezes demora um tempo também, né? Uhum. Prof, tipo assim, eles ficam ali calculando o melhor momento. Quando a gente acha que tá tudo Perfeito. bem, a pessoa vai lá e comete um crime. Tanto que foi até desse. atualizado, né? Antigamente a gente precisava da ideia de coabitação. Só vai ser, de fato, violência doméstica se tiver a coabitação. Ou seja, Hoje se o em dia, parceiro não. e parceira estivessem lá. Hoje em dia, não. Hoje em dia, por exemplo, eu posso ter ex-namorados, ex-maridos que Que praticam é o que acontece, né? Na verdade, né? Exatamente, É o são que os números acontece. mais altos. E, professor Davi, falando em Lei Maria da Penha, então, quando é que ela se aplicaria? Em que situações? Quais são as suas principais características? O que o senhor poderia apontar para a gente sobre A Lei Maria da Penha pra gente ela é um achado, ela é uma grandíssima conquista, né? Tanto para a sociedade brasileira inteira quanto para a luta dos movimentos de mulheres ali que conseguiram ter uma lei que vai muito além do penal. Eu sei que aqui a gente já falou bastante sobre o penal, sobre, né, as outras matérias, mas tipo, a Lei Maria da Penha ela vai muito além do penal. A Lei Maria da Penha ela propõe ali, na verdade, nomear violências. Isso é muito poderoso, a gente poder dar nome para uma violência. E isso a gente sente, né, no dia a dia, quando a gente vê na prática que desde 2006 para cá, quando acontece qualquer coisa, a população já sabe, do tipo assim, olha, Maria da Penha, tu não pode fazer isso.
Essa É o relacionamento importância. tóxico, É, né? e Agora. abusivo. A gente tem, tipo, A de palavra novo, que eles usam é abusivo, tóxico, né? E na internet cada dia mais surge um nome diferente, né? Tipo, pra violências mais específicas, de você fazer o ghosting, de você fazer não sei o quê. Então, a gente tem hoje em dia um nome dessas violências. A Maria da Penha, a vantagem dela que ela traz é que ela nomeia várias formas de violência. Aí ela vai falar, olha, violência não é só violência física. Essa violência que a gente vê, né? A violência física, ela acaba sendo o final. Ela é o final do que a gente observa. Mas a gente inicia pela violência psicológica, a gente inicia pela violência moral, a gente tem violência patrimonial, violência física e a violência sexual. Então a vantagem da Maria da Penha é que ela descreve essas violências, ela aumenta ali a nossa interação e a nossa compreensão do que é, né, violentar uma mulher por ser uma mulher. E também traz as medidas protetivas de urgência, que são uma grande ferramenta aí no combate, no enfrentamento a essa violência doméstica. E professor, é bem interessante, né? Porque nós estamos com um professor aqui de Direito do Trabalho e o senhor professor de Direito Penal. E eu acho que é muito interessante também a gente falar muito sobre essa terminologia, né? No âmbito doméstico, no âmbito mais privado. Mas a lei também ela teve avanço na proteção da mulher no âmbito também no espaço de trabalho, Sim. nos espaços Total. públicos, vamos né, Total. Sim. falar assim. Então, Hoje você tem várias letras de músicas, né? Não só o nosso brega, mas assim, de uma maneira geral, letras de música alertando que o não é não em qualquer hipótese, né? Porque às vezes eu penso assim, que as pessoas acham, os homens acham, basicamente, porque a gente tá falando dessa lei específica, é que eu posso estar paquerando com a pessoa, mas a partir do momento que eu digo não, Acabou, acabou, ele continua, aonde eu você que tá estiver. errada. E a gente sempre escuta aquela coisa, mas ela, né, a gente sempre tem essa coisa do, mas ela pediu, né? Ela ficou no relacionamento tóxico, ela esteve um filho com essa pessoa. Gente, a pessoa, a mulher acredita que aquela pessoa vai mudar de fato, é sempre né? aquela tentativa de De tentar... tentar culpabilizar a mulher, que é Aquela muito coisa triste. do nosso ciclo da violência. Ninguém começa já uma relação sendo agressiva, abusiva. Porque quem é que ia se relacionar com alguém que já de cara fala assim, olha, eu sou uma pessoa horrível. Você primeiro tá apaixonado, óbvio, né? Você não começa sendo uma pessoa ruim. Você verdade. começa sendo de boas, bacana, aí lentamente tu vai mudando teu comportamento. É o E às vezes você nem ciúminho. percebe que isso é uma violência, É o né? ciúme, é o ciúme. Você vai, é sutil. sutil, é devagarzinho. Aí quando tu vê, tu já tá envolvido ali numa situação que É, difícil amor, de por que sair. você vai de top pra academia? Põe uma E esse burca, batom né? aqui, E que esse não batom, pode, é. Tem bastante disso. E, professor, o senhor falou também uma questão aí que eu tava com essa dúvida mesmo para tirar com o senhor. Que você sabe que penal também não é muito a minha área, né? Mas o senhor falou aí que a Lei Maria da Penha trouxe, né, a previsão das medidas protetivas. Eu vou até pedir também para a Magnífica colocar aqui algumas notícias. Da Ana Hickman, por Sim, exemplo, sim. ela disse, né, que Ela ela não tinha, queria. abdicava, abria mão. Eu lhe pergunto, isso é possível mesmo, assim, a pessoa vítima, né, da violência doméstica abrir mão, não querer, ou pode ser imposto? Como é que funciona essa questão? Pois é, tipo, em relação às medidas protetivas de urgência, só para dar um bizu geral, assim, sobre como é que elas são. A gente tem várias medidas. A gente pode ter medida de afastamento do agressor do lar, que é a mais comum, né? A gente pede pro cara sair de lá para não violentá-la. Ou às vezes, se ela tiver em situação de violência mesmo, a gente tenta retirar a mulher dali daquela casa, vai levar para um abrigo, para onde ela tem um apoio, né? Sem que ela perca aí, pensando mais na área de civil, sem que ela perca o direito à casa, né? E tudo mais. Até a guarda dos filhos. Então a gente vai ter ali direito a alimentos. Por exemplo, digamos que essa mulher não tenha condições de subsistência, ela pode ter na medida protetiva alimentos. Se, né, o agressor tinha porte ou posse de arma, a gente pode pedir para afastar. Então são algumas das medidas protetivas ali. E a situação da Ana Hickman, ela levantou muito essa dúvida. Sim, Tipo, se será pode, né? que posso ou não posso negar? Você até pode. Você pode dizer, olha, eu não desejo aqui a medida protetiva porque eu não quero ter que afaste ele, porque eu tenho filhos com essa pessoa, tarará. Só que no caso em que envolva violência física, que já foi ali para uma agressão, não tem jeito. E eu Nesse acho, né, caso- professor, que é até uma questão muito preocupante para a própria jurisprudência no sentido Sim, sim. E aí, como é que funciona? porque muitas vezes a vítima ela está em um estado de paralisia que ela realmente às vezes não exato. compreende. Ela nem percebe. Ela não entende a gravidade do que está acontecendo, na verdade. Por isso que é importante, eu acredito que nesse aspecto, o judiciário ter muita cautela nessa questão para poder sempre resguardar
esse direito Essa da vítima e segurança. essa proteção da vítima. Que às vezes ela nem acha que tem, né? Exato. Às vezes ela nem acha que. Aliás, acha que tem, não. Às vezes ela acredita que não precisa. Porque, como eu tava falando, assim, o que eu vejo de notícias sobre isso é sempre. Lógico, tem aqueles que vão de imediato, né? Mas alguns pensam. Eu não sei se vocês lembram um caso de bem antigo de uma juíza, que acho que tem uns 4 anos aí, que ela foi deixar as filhas. Nossa, Lembra disso? sim, Que ela foi deixar a No Rio de filha no Rio de Janeiro. né? Ela foi deixar as filhas com o ex-marido, que já estava separado há algum tempo, e ele foi lá Sim, e sim. matou ela. Inclusive, em decorrência disso, a gente teve algumas mudanças no feminicídio até. Tipo, quando há violação de medida protetiva, a gente tem uma causa de aumento aí pro feminicídio por conta disso. Então, teve totalmente essa situação da pessoa não achar que vai precisar. Por isso que quando é agressão, o Ministério Público pode pedir sim. Mesmo que a vítima fale, não quero, o Ministério Sim. Público E é o pode juiz pedir. que impõe. Que então, determina, né? O Ministério Público pede, o juiz professor, um dos avanços da própria lei é que a vítima não pode mais retirar aquela famosa Sim. terminologia, né? Retirar a Retirar a denúncia, queixa, retirar a né? queixa, né? Que antes podia, né? Sim, sim. Então, da feita que, Que ela denuncia. essa situação chega aos conhecimentos, não pode mais voltar atrás. Da agressão física. No caso de lesão corporal, se você sofreu essa agressão, mesmo que tu volte lá na frente, né, do delegado, fale, por favor, não, agora eu voltei, quero retirar. Não dá mais. Porque a gente não tem como saber ali se você não tá pedindo pra voltar porque você tá se sentindo ameaçada, se tu tá com medo. Então não tira. Tu só vai lá na frente poder, quando tiver uma audiência, que tu tá acompanhado por todo mundo, que você pode se manifestar. E eu tava claramente. vendo mais notícias, prof. Olha, eu já me metendo, né? A dona do podcast. Desculpa, me contratem. Para Próxima perguntar. apresentadora Próximo da apresentador. Quando o nosso querido prof tá de férias, podem me contratar, tá? Eu tava vendo algumas coisas falando sobre que agora as mulheres que sofrerem violência doméstica, elas vão ter direito a apoio psicológico. Agora, as pessoas que forem condenadas ao feminicídio, elas não vão poder tirar o AB, não vão poder fazer concurso público. Prof, ai, tô empolgada. Isso é uma penalista quase, já. Tô quase uma penalista. Falta aí, eu agora me especializar em trabalho também. E, professor Davi, o senhor falou de feminicídio, aí me vem uma dúvida. Qual seria, então, a diferença, né, da violência doméstica contra a mulher e o feminicídio? Existe alguma diferença? Ou uma é consequência de outra? A gente pode ver um como consequência até de outra. Então, tipo, o feminicídio, basicamente, ele é criado ali em 2015 para falar sobre a morte de mulheres em razão de ser mulher. Só que isso é meio vago, né? Falar, tipo, matar a mulher em razão de ser mulher pode ser uma coisa muito aberta. Aí o próprio código tenta te explicar. Ele fala, tá, olha, quando eu digo razão de ser mulher, o que eu tô querendo dizer é, número 1, toda mulher que esteja em relação de violência doméstica. Então, automaticamente, toda mulher que morre e ela estava passando por violência doméstica é caso de feminicídio. E quando eu identifico menosprezo à condição de ser mulher. Aí o que seria isso? É essa relação realmente violenta, só que histórica, mais estrutural, como por exemplo, eu fui dar em cima da menina, a menina não quis, eu vou lá e mato, vou lá e faço alguma coisa. Aí é onde eu percebo esse menosprezo à condição de ser mulher. Ou então você termina um relacionamento, a pessoa vai lá e não aceita, vai lá e faz alguma coisa contra você. Aí tudo isso entra como feminicídio. Basta que eu perceba, tipo, violência doméstica ou esse sentimento de menosprezo, de achar que a pessoa é inferior a você. Por ser mulher. Por ser mulher, que ela tem que te obedecer ou tem que fazer o que você tá mandando. Aí entra como feminicídio. Então, a gente pode dizer que a violência doméstica ela pode desaguar nesse feminicídio. E a gente tá falando também, o professor Carlito falou em direitos das mulheres, né? Adorei esse episódio, gente. Porque eu posso falar sobre isso como mulher, né? A gente vê, por exemplo, quando o professor Carlito me perguntou sobre os direitos trabalhistas que foram, a gente conseguiu alcançar. E com relação aos direitos da mulher, a gente também conseguiu alcançar isso, né? Porque, olha, eu me lembro, a minha avó sempre falava assim, que quando ela estava em casa, se meu avô chegasse e ela não passasse pra entrar com ele pra tomar café, era uma polêmica em casa, né? Tipo, por exemplo, Já tu ia tem que dar. sentar pra tomar café comigo. Então, tudo isso que a gente vem conquistando, né? Mulher não trabalhava, minha avó nunca trabalhou, meu avô Você vai proibia minha avó trabalhar. mudando a mentalidade. Exato. Né? O que não é uma coisa fácil, mas assim, a sensação que eu tenho parece que quanto mais a gente toma conhecimento, mais histórias a gente conhece. E a gente tá vendo que não é só situações de periferia que as pessoas sofrem isso. Não, Tanto é que vem aí sim, o Ana caso da Ana Hickman, Hickman para dizer isso, né?
E dizem as más línguas, os blogs de fofoca, que isso já. Fofoca, a gente gosta de fofoca. que parece Que recorrente. ela já vinha vivendo e que era recorrente, né? A grosseria. Aí botaram no Instagram, né, quando saiu a notícia, que ela aparecia com alguns hematomas e sempre dava justificativa de outras coisas. E que a gente ouve na vida mesmo, né? É no dia a Mulher dia. cai, eu caí da escada, né? Eu tenho certeza que qualquer pessoa, qualquer dos nossos alunos que esteja acompanhando aqui, os nossos ouvintes, né, que estão nos assistindo também, qualquer pessoa, você com certeza conhece alguma caso pessoa próximo. que passou Verdade. por alguma situação, que não precisa ser só a violência física, Sim, por isso que eu falei sim. que tem a violência psicológica, a violência moral, porque às vezes esse jeito grosseiro de tratar, às vezes a pessoa, né, te trata mal na frente de todo mundo, tá ali com você, tá numa situação social, de repente vai lá e fala, porque você não sabe fazer nada, não, porque ela é muito assim, ela é imprestável mesmo. Então, se você sente ali que já há um cenário de violência crescendo, então com certeza, gente, a importância desse episódio hoje acho que é muito alertar. as E eu pessoas aí. acredito, professor, que a gente consegue, né, conscientizar muito com as informações, né, com esse Com bate-papo. certeza. É. E eu queria até aproveitar aqui, né, essa nossa conversa para divulgar também, não sei se você conhece, você que está nos assistindo, né, a campanha Do do CNJ, né, chamada Cartoons contra a Violência. Se trata de uma campanha em que eles buscam, né, através de parceria com alguns cartunistas, né, fazer alguns cartoons para divulgar. Por exemplo, tem um que está aparecendo aí na tela. Em briga de marido e mulher, vizinho denuncia sim, que né, sim, professor? Sim, é. Porque a gente tem acreditado, em briga de marido e Marido e mulher. mulher, se mete a colher. Não é bem assim, né, professor? Não, jamais. Inclusive, metam a colher sim, metam o faqueiro inteiro se você quiser, mas faça alguma coisa. A gente tem aí o Disque 180, especificamente para porque eu não queria me meter, porque eu também tenho medo de me meter nessa situação. Então, de boa, não precisa fazer nada. Você liga pro 180, é totalmente seguro, é anônimo, É você anônimo. vai registrar que aquilo aconteceu e pode estar ajudando alguém que precisa. Eu até vi alguns desses cartões já aqui na cidade, no fundo de alguns ônibus. Então, eles estão conseguindo, realmente, o CNJ está fazendo um excelente trabalho aí em divulgar, em trazer informação para a população em geral. Acho que isso é bem, bem importante para a Não, galera. e a própria propaganda, né? Dando os sinais de quando você está Sim, sofrendo violência tipo, doméstica, você você vê presta horário atenção. nobre, né? Certo. Aparecendo, porque a gente está aí sendo bombardeado de notícia desse tipo de feminicídio, né? É muito Infelizmente, é triste. bem constante. É isso. Então a música, em que pese seja um hino paraense, né, que a gente canta aí nos bregas, nas festas. Na verdade, a gente tem que ficar com aquele trecho dela, né, professor Davi? Chega de chorar, erga essa Exatamente. cabeça, deixa isso pra lá e se Seguir em empoderar frente. para Seguir em para frente. evitar que esse tipo de situação aconteça. Aconteça. Com É certeza. verdade. Legal, né? Gostou do bate-papo, Mas, professor olha, Carlito? foi- Essa Olha, música... Ai, eu adorei. Os dois temas foram, acho que, extremamente relevantes, né? E é sempre importante enfatizar. Todos esses temas que nós falamos aqui são direitos. Seja direito do trabalhador, seja direito da mulher. E você que sofre qualquer tipo de violência, seja no âmbito do seu espaço de trabalho, seja no aspecto doméstico, familiar, denuncie, procure os seus direitos. Não esqueça que você, como ser humano, precisa ter uma vida plena e feliz. Então, jamais admita que ninguém possa violar essas nossas conquistas e esses nossos direitos. É verdade. Que são todos ressalvados também pela Constituição. E como professor, vocês falaram tanto da disciplina, e eu não falei da... Eu tive que... Quem tá acima de tudo sou eu, constitucional, né? Ele vem jogar na nossa cara. Constitucional sou eu. Falou bonito, nosso pró-reitor aqui da Ensino, Pesquisa e Extensão falou bonito. Mas é isso, professores, eu queria agradecer imensamente a participação de vocês. Professora Ingrid, Eu a amei. senhora aí, né, que os alunos amam. Sempre muito alegre, né? muito- Exatamente, sempre muito alegre, falando baixinho. Outro dia, quando a pessoa me acha. Falando bem baixo. Outro dia, ela falou assim: professora, quando a senhora fica triste, eu até me preocupo, né? Graças a Deus. Eu quero ter sempre essa imagem de alegre e feliz, né? Que assim, que é... E Então, que fala alto. a senhora já está convidada para mais um episódio, então. Oba! Quando nós tivermos uma música aí Adoro! para discutir. Podem me convidar sempre, que eu adoro. Professor Davi, muito obrigado também. O professor gostou aí do Pode Crer? Gosta do Pode Crer? Já gosto bastante. Quando tu falaste no início, já pode ser blogueira, eu pensei assim, eu fingi costume. Quando tu me chamou, eu falei, não, claro que eu vou, tranquilo. Mas por dentro eu tava me tremendo aqui, falando, meu Deus, olha, eu vou fazer uma participação no Pode Crer. Não, eu tava muito, Pra mim foi muito tudo. empolgada. Tudo eu falava assim, gente, segunda-feira não dá, não tem compromisso que eu vou fazer. Eu vou gravar um podcast. Mas é legal, ó. Você que tá assistindo a gente aí, não deixe de compartilhar também, né, esse episódio certeza, com seus bora amigos, divulgar, bora né? divulgar. Divulguem que isso é importante para outras mulheres, para empregados, Pra para informação. empregadores também.
Né? Tá Porque atento, também né? vale pra tudo, ficar atento pros direitos. Não só nos direitos, mas também nos deveres, né? Deveres, exatamente. Eu amei. Muito obrigada pelo convite. Perfeito. Então, anota aí, né? Bota nos comentários aí se você gostou desse episódio. Bota a hashtag pode crer, né? Unhas a mais. E diga, né? Civil é melhor que penal e trabalho. Não! Trabalho é melhor que penal, hein? Perfeito. Muito obrigado, pessoal, pela sua participação, pela sua audiência. E até o próximo episódio. Tchau, pessoal!